Bom dia, pessoal. Professor Sérgio Fenato com mais técnicas de estudo, né? Vou fazer um apanhado geral aí em cima dessa preparação para o Enem. Pessoal, a gente sabe que para se preparar para o Enem é importante um bom tempo de estudo, né? A antecedência e que essa preparação venha ao longo do ano todo, tá? Mas essa reta final é muito importante. E mesmo o Enem tendo alterado datas e tudo, nós estamos aí num ano que realmente essa data deve se cumprir, não deve alterar novamente, e que vamos ter essa prova sim. Então, é importante a dedicação. O tempo, como eu já tenho falado aí, em torno de 6 horas de estudo diária, né? Acredito que não precisa ser mais do que isso, se for 6 horas de estudo líquido. O que seria esse estudo líquido? Realmente, por exemplo, se eu estou fazendo baterias de 40 em 40 minutos, o meu tempo de descanso eu não vou computar como hora estudada. Depois, os 40 minutos que eu estou estudando, realmente eu esteja ali concentrado e somente focado no estudo. Não mexa em celular, não abra outra aba no computador de repente, não vou olhar outras coisas, tá? É, o que é interessante para a gente poder permanecer durante essas 6 horas e manter a concentração? Às vezes, variar a forma de estudar. Eu começo estudando através de uma videoaula, né? Depois eu tenho um PDF que eu posso estudar também. Eu tenho meu caderno de anotações. Eu tenho resoluções de exercício. Então é importante você fazer o seu cronograma dividindo isso ao longo do dia. Eu, pessoalmente, quando estou estudando, às vezes canso muito a leitura, as vistas e tudo. Eu coloco algo ali simplesmente para mim ficar ouvindo. Às vezes eu coloco, mesmo que seja uma aula e tudo, e não necessariamente que eu preciso estar visualizando. E fico ouvindo ali a fim de buscar um pouco mais do conhecimento, né? A gente sabe que para os alunos aí que vêm do fim do ensino médio, né, aquela ânsia de entrar numa faculdade, de visualizar a sua carreira profissional, isso acaba se tornando essa ansiedade, trazendo um estresse muito grande para a vida do aluno, né? Mas essa organização, o tempo e a satisfação do dever cumprido vai combater toda essa ansiedade, vai te trazer uma autossatisfação. Então, essa disciplina é muito importante. Então, o que eu fiz? Elaborei aqui alguns roteiros, um passo a passo para a gente poder conseguir o êxito, né? E conseguir o objetivo nosso. O primeiro, gente, é conhecer bem o edital, olhar certinho, né? A documentação que vai ser exigida, que eu preciso ter. Tem algumas provas que exigem a caneta preta, transparente, e por incrível que pareça, nós temos alunos que chegam sem a documentação necessária, tem aluno que chega com a caneta errada para fazer a prova. Parece algo assim, impossível de acontecer, mas acontece. A antecedência para as provas. O cara deixa passar em cima da hora para chegar lá e pegar o portão fechado. Saber onde vai se realizar essa prova. Às vezes, a gente imagina, pô, eu estou numa cidade aqui e eu sei onde vai ser a prova e tudo, e acaba que você chega lá na porta e fala, não, eu pensei que era aqui, mas é em outro lugar, tá? Teve certo um acontecimento que teve aqui na cidade, que nós tínhamos a faculdade católica, e a faculdade católica ficava em um bairro, e ela abriu outra unidade em outro bairro. E aí nós tivemos vários alunos que perderam a prova pelo fato de ir na unidade errada. Então é muito importante a gente olhar isso, né? Uma outra dica que nós temos é organizar o cronograma de estudos. Por quê? Nós temos a tendência de buscar sempre a matéria que a gente tem mais facilidade. E aquela matéria que eu tenho uma dificuldade nela, e é a que vai fazer a diferença, eu sempre vou deixando de lado.
Então, eu organizei, né, o meu local certo do estudo, o meu horário certo de estudo, o tempo que eu vou estudar, o meu material didático, como eu falei, eu tenho um PDF, eu tenho meu livro, eu tenho minhas listas de exercício, tá? Agora, eu preciso organizar as disciplinas que eu vou estudar. Por exemplo, segunda-feira eu quero estudar matemática. Aí vem, né, a dúvida. Eu vou estudar 6 horas seguidas ou vou estudar 3 horas de matemática e depois 3 horas de história? Como eu vou fazer isso? Tá? Então, você já vai dividir para abranger o conteúdo total que vem naquele edital do Enem. Cada matéria. Redação, importantíssimo. A redação, gente, a gente aprende a escrever escrevendo. Não adianta eu ficar só na teoria, é muito importante a prática. Então, a redação, principalmente na reta final, ela passa a ser obrigatória diária. Todos os dias eu vou fazer uma redação diferente. E quanto mais eu escrever, maior a minha facilidade. E maior a possibilidade de eu chegar lá no Enem e simplesmente passar minha redação a limpo. Porque eu fiz tantas redações que o tema da redação do Enem eu já vou ter feito. Então eu já tenho um esqueleto, um esboço daquela redação pronta. Eu só preciso passar ela a limpo, tá? A gente precisa priorizar as matérias, porém priorizar as matérias não é menosprezar as outras, tá? Então o que eu tenho que fazer nessa reta final? Priorizar as matérias que eu tenho mais dificuldade, que eu tenho mais dúvidas e buscar um entendimento melhor. E jamais falar, pô, eu tenho uma dificuldade imensa em química, então química eu nem vou estudar. Fatalmente você vai sofrer a consequência pelo fato de ter deixado essa disciplina de lado, tá? Outra coisa, a dedicação. Como eu te falei, a dedicação, gente, ela tem que ser no nível máximo nessa reta final. Outra questão dessa dedicação é muito satisfatório para a gente quando a gente dedica e lá na frente colhe, né, o resultado disso. Então, a primeira dedicação que eu tenho que ter, eu coloquei um horário fixo e os dias. Lembrando que esse estudo, eu gosto muito de ter um dia livre, tá? O estudo seria de segunda a sábado, o domingo livre. E esse domingo livre tem que ser 100% livre. Então, não pego livro, não vejo nada, totalmente livre mesmo. Mas de segunda a sábado, eu tenho dedicação máxima. Não falto de jeito nenhum. Ah, eu fiquei doente, preciso ir no médico, alguma coisa urgente. Então eu pego aquela segunda que eu fui no médico, torno ela um dia livre e jogo a segunda-feira para o domingo de estudo. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma carga horária que eu preciso cumprir. Isso é importante. Fazer as provas anteriores, importantíssimo. Eu começo ali, ó. Nós estamos em 2020, então eu começo fazendo 2019, 2018, 2017. Lembrando que jeito que eu vou fazer, gente, a prova, ela é feita, ela é objetiva, só de marcar X. Então não adianta eu pegar e sair marcando X. Eu tenho que pegar alternativa por alternativa e analisar o porquê que ela foi colocada ali. O porquê que ela está errada ou o porquê que ela está certa. Isso é importantíssimo, tá? Redação, já falei, que é importantíssimo. Manter-se atualizado. É importantíssimo a gente se manter atualizado. Hoje, né? Qual é o tema que não vai faltar para vocês? A respeito de pandemias. Então, a gente tem que pegar, sim, o Covid, né? O que a gente está vivendo agora, mas eu tenho que pegar pandemias anteriores. Como o mundo se portou, as consequências disso, como o mundo passou a ser depois de uma pandemia dessa, tá? Inclusive, esses temas, fazer redação dele. Deixa eu fazer uma redação a respeito de pandemia e não especificar o Covid. Eu vou fazer de um relato da reação entre o mundo e a pandemia, né? Qual é as consequências disso, tá? Então, isso é muito importante, tá? Outra questão, e para finalizar aqui essa parte, é a questão da saúde. Então, é importantíssimo a gente alimentar bem, praticar alguma atividade física que dê prazer a gente, tá? Fazer pausas, como eu já falei, o ideal é de 40 em 40 minutos, né? Porque imagine só, você está vivendo toda essa ansiedade, quer muito esse resultado,
e de repente você fica doente. Se a gente tem saúde, já existe uma barreira, uma dificuldade e fatores para a gente vencer na hora do estudo. Imagine se a gente precisar estudar doente. Como que será que vai ser o resultado disso? Será que a gente vai conseguir êxito, vai conseguir memorizar tudo que a gente precisa? Vai conseguir realmente adquirir aquele conhecimento? Então, é importantíssimo que a gente preocupe em estar bem. E estar bem fisicamente e mentalmente. Então, busque sempre, né, essa questão tanto física quanto mental. Tá? Galera, então o recadinho está dado aí para vocês. Grande abraço.